Muito bem, gente, agora 9h16. Você já sabe, né? Toda quarta-feira a gente coloca no ar o quadro Calma Não Pira, com ele que é tão querido e aguardado, o psicólogo Peterson Fedulo. Não é terapia esse papo, mas é terapêutico, né, Peterson? E eu fico lisonjeado, Karen, pelas palavras. É bom estar com vocês mais uma vez. E hoje, pra gente trabalhar um tema que ele também é sobre relacionamento, mas é sobre os primeiros relacionamentos que a gente tem. E parece que é o que a gente não tem escolha, né, Peterson? Pois é. Pelo menos até uma certa idade não dá pra escolher. Pois é, não dá não. A gente simplesmente, vem ao mundo e a gente vai conhecendo os indivíduos ali, que são nossos criadores, que cuidam da gente, educadores. A gente vai falar de família e como que essas relações podem ser tanto construtivas, mas também destrutivas pra caramba também, né? É. Ô Peterson, vamos lá pra definição básica de família. Eu acho que com essa coisa da modernidade, cada vez mais, o conceito de família começa a mudar, né? Mas o que a gente tem primordialmente como família? A gente tem conceito na biologia do que é, uma família. Tem outros conceitos mais científicos que a gente não se interessa por eles, para a discussão de agora. E temos um mais psicológico, um mais afetivo. Então vamos para o primeiro. Biologicamente, a família são os indivíduos ligados por laço de sangue. Então nós temos ali os progenitores, e temos ali a prole. Esses vão constituindo, a partir de laço de parentesco, o que a gente entende de família. É um conceito mais tradicional, apoiado ali na biologia. Mas também é importante a gente considerar que família se torna os indivíduos ligados por laço afetivo, por um vínculo invisível, mobilizado pela cultura, pelo comprometimento, pela frequência do estado juntos. E esse vínculo afetivo, ele também pode construir um sentimento de pertencimento, de responsabilidade, de elo. Por exemplo, é muito comum que um casal que está junto há bastante tempo, ou amigos que estão em contato, estão juntos há bastante tempo, indivíduos que moram na mesma casa, mesmo que role uma briga, uma desavença, ou mesmo que se mude de cidade, o elo ele não é rompido. Permanece um sentimento de conexão. Isso acontece também dentro da família sanguínea. Acabo de brigar com um irmão, com uma irmã, brigo com o pai, com uma mãe. A briga ela está no ar. Ter que voltar a falar com a raiva ela está no ar, mas o vínculo ele é maior. Então ele continua ali, mesmo sob pressão. Até que em algum momento pode haver fazer as pazes, uma reatação desse vínculo. Então são vínculos tanto sanguíneos, mas também são vínculos afetivos que vão construindo isso que se chama de família. Se não houver reatação, partindo desse ponto de vista, significa que deixou de ser família? E aí depende de onde que a gente está discutindo, A nível de sangue, não. Está ali, está na genética. Não tem o que fazer. Mas nós temos o direito, sim, de aproximar ou afastar os indivíduos da família. E nós considerarmos, dentro da nossa experiência de vida, aquelas pessoas que, de fato, estão próximas de nós, que nós desejamos próximas de nós. Então pode acontecer sim, de famílias elas se fragmentam, elas se dividem, elas criam ali as panelinhas, que é aquelas pessoas que têm maior afinidade e vão ali fazer um elo, uma parceria, um apoia o outro, enquanto outros ficam mais alheios. Peterson, um conflito familiar, ele sempre existiu, independentemente da época em que essa família está, Porque é inerente do ser humano. Mas parece que ultimamente, e eu não sei se é porque as pessoas começam a expor mais as suas opiniões, começam a se libertar mais e destoam de suas famílias, que os problemas familiares aumentam. Isso, de fato, pode ser uma questão geracional, não um problema, mas uma questão geracional? É também. Principalmente na nossa época tem acontecido muito que a diferença de opiniões, a diferença de ideias, de visões de vida, de valores. Principalmente na última eleição, Menino, teve parente que parou de falar com os outros. E minha casa rolou até pancadaria, de verdade. Nego virou a mesa. Que aconteceu isso, Foi um marco aí opiniões, desse conflito de opiniões. Importante isso, hein? Boa lembrança, Rogério. Eu acho que foi um ótimo marco, Peterson, para as relações familiares. Foi um péssimo marco, mas ótimo a gente trazer aqui para comentar. Exatamente. Bem observado, Peterson. Observem, famílias, desde historicamente, são indivíduos que eles dividem a mesma porção de terra,
o mesmo domínio, o mesmo espaço, também os mesmos alimentos, as mesmas formas de produzir os alimentos, né? Às vezes a mesma fazenda, o mesmo rebanho. E aí um cuida do outro, é uma força coletiva. A nível psicológico, quando nós temos opiniões parecidas, isso também é uma forma de elo. Quando pessoas pensam igual, elas também estão conectadas ali por um objetivo em comum ou com uma ideologia comum. Isso também faz uma sensação de pertencimento. Quando numa família o indivíduo ele destoa, começa a pensar de forma diferente, começa a falar coisas diferentes, traz um sentimento de que tá se desgarrando aqui do rebanho, tá se distanciando. É natural que os grupos usem de mecanismos de convencimento, de sedução ou até de coerção para puxar a ovelhinha de volta para o rebanho. Onde, em alguns casos, a opinião diferente, o fazer diferente, o funcionar diferente é motivo para conflito, porque há uma fantasia de que se alguém se diferencia, deixa de fazer parte. E essa fantasia ela precisa ser ressignificada, porque não é verdade que se eu faço diferente do meu pai e da minha mãe, se eu não sigo o modelo que me foi dado, que essa diferenciação ela corta o vínculo afetivo. Muito pelo contrário. Quando se permite, se tolera, se aprende a lidar com a diferença, a gente permite que o outro seja quem realmente é e pertença ao grupo. Não vai ser exatamente da mesma forma que era lá na infância, quando a criança está agarrada à família, também por amor, mas também por dependência. Não tem o que fazer o menino, Na medida que a pessoa vai se individualizando, vira uma pessoa com sua própria vida. Que se o vínculo for na base do respeito do elo, vai ir para a vida, mas vai voltar, vai ir para a vida, mas vai voltar, ou seja, o laço ele existe. Diferente de quando as questões de a individualidade do outro viram um elemento de conflito, que aí o outro vê, olha, para eu ser eu mesmo, eu tô vendo aqui numa bifurcação, eu tô me vendo num dilema. Ou eu sou eu mesmo, e para eu fazer isso, eu vou para fora da família, ou eu me submeto a família em prol de fazer parte. Então isso é um dilema que com alguma frequência passa na vida de um adolescente, por exemplo. Ou eu agarro o que eu quero com risco de romper o vínculo com a família, sair do ninho, ser expulso do ninho. É a fantasia que o adolescente faz. Ou eu me submeto e continuo pertencendo. Antes da gente ir pra música, Peterson, já tocando nesse assunto que você falou que é muito importante, vamos lá, nesse ambiente que a gente corre o risco de romper com o laço familiar para eu ir para fora. Existe um meio termo de contornar essa situação? Alguma forma de se estabelecer um diálogo? Isso acontece em infinitos casos, né? Pai, mãe, discordou de alguma coisa, ou aquela pessoa que você convive, discordou de orientação sexual, opinião política, enfim, discordou de alguma coisa que foi diferente. Pai e mãe são danados para isso, né? Porque eles montam um planejamento para a vida do filho, tem um script. Vai fazer faculdade não sei o quê, vai formar não sei o quê, vai trabalhar não sei o quê, vai ter a casa, vai ter o carro, vai ter não sei o quê. De repente, o filho não quer fazer nada disso. A coisa tomou outro rumo. Como que a gente, uma pessoa na função filho, comunica isso aos pais? Comunica isso à família de forma que não perca o vínculo? Percebe, o que a gente está falando aqui é de uma fantasia que em algum momento da adolescência ou da jovem vida adulta, o indivíduo faz, de que ou eu sigo conforme a família quer, e abro mão de mim, ou eu me agarro à minha individualidade e por isso eu rompo com a família. Isso é uma fantasia que a gente faz. Às vezes, dependendo da família, essa fantasia ela pode até parecer mais real do que em outras. O risco pode parecer mais real que em outros. E a verdade do momento que nós não seguimos o modelo, do momento que nós fazemos os primeiros rompimentos, pode haver sim um afastamento, mas a lição que fica para ser aprendida o afeto ele não se dilui. O vínculo de amor ele não diminui. O atrito ele dá lugar à aceitação, ao entendimento. É nessa linha que a psicologia humanista fenomenológica existencial trabalha. Tá? Não vai ser como antes, mas vai ser algo novo que nem se imaginava que podia ser tão bom. Bom, então esse é um primeiro cuidado que a gente precisa ter. Ô Peterson, vamos colocar música? O Peterson separou uma música pra gente, eu vou deixar você anunciar. Vai, Peterson. Ok, é uma música de uma banda muito legal chamada O Teatro Mágico. O nome é O Todo, O Tudo é Uma Coisa Só. Bora ouvir então.
Porque eu tinha irmão, tinha irmã, tinha primas, primos, prima, tudo junto, né? Tudo assim que nem nós está aqui agora. Pergunta, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Tem hora que a gente se pergunta, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Tem hora que a gente se pergunta, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Tem hora que a gente se pergunta, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Boneca, panela, chinelo, carro, o nó que desamarro surge pra me dar o nó. Você aparece de repente e coloca em minha frente a dúvida maior. Se tudo que eu preciso se parece, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Tem hora que a gente se pergunta, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Tem hora que a gente se pergunta, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Tem hora que a gente se pergunta, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Tem hora que a gente se pergunta, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Balaio, de domingo eu não saio, de bambu e corda, só se for pra rezar. Luz no cabelo e nos olhos, no sorriso do justo, feito pra iluminar. Cruz na parede e no púlpito, nas nossas costas de súbito, pesadas pra se carregar. Porta abre e fecha o caminho, o balaio eu carrego sozinho, ilumino essa cruz com o meu jeito de andar. Por quê? Espírito Santo FM 89.1. As manhãs na Espírito Santo FM são muito mais animadas com Ferreira Neto e Rogério Spelta. Programa Agito Geral. Venha curtir músicas que atravessam gerações, as últimas notícias do esporte e aquele bate-papo sempre descontraído. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, aqui na 89.1. Espírito Santo FM, a sua companhia. De todas as horas. Você está ouvindo Pão na Chapa. Estamos de volta por aqui no Pão na Chapa com o quadro Calma Não Pira com o psicólogo Peterson Fedulo. Antes do intervalo você curtiu o Teatro Mágico, o Tudo é uma Coisa Só. Peterson, que música boa, né? Uma música muito bonita e para quem gostou, procura ela depois, ouve ela inteira, ela tem uns 7 minutos. E vai lendo a letra, né? Pra dar um confere. É espetacular. A gente trabalhou com uma versão reduzida para poder falar desse sentido de família e de um conceito muito legal, que é o de legado. O que é isso, né? A gente fala tanto sobre isso, eu quero deixar um legado, não sei o quê. O que é o legado? Legado não é só uma coisa que a gente deixa, é uma coisa que a gente carrega mesmo sem saber. Nós carregamos o legado da família. É uma herança da história, dos valores e das produções de uma família dentro da cultura, dentro de um lugar. Esse legado, ele é a soma dos valores, dos modelos que a pai e mãe nos dão de como ser homem, de como ser mulher, de como agir, de como solucionar problemas, como namorar, como atrair as pessoas, como afastar as pessoas. É um conjunto de aprendizado que vem tão invisível ao longo da infância, ao longo do ano, que muitas vezes a gente tem dificuldade de ver o quanto nós somos parecidos com aqueles que nos educaram. Uhum. Aqueles que nos deram as dicas e os macetes de como resolver as situações. Então, como é que eu entro numa briga? Eu aprendi com alguém.
Como é que eu saio de uma? Eu aprendi também, vendo acontecer. Né? Como é que eu demonstro afeto pelo outro? Como é que eu amo o outro? Olha, eu aprendi vendo os meus educadores amando, demonstrando afeto. Né? Então tem até um livro muito legal chamado As 5 Linguagens do Amor, que é um livrinho de bolso, que vai discutindo justamente isso, as formas como nós aprendemos a amar. Então não é uma sala de aula onde, olha, vamos lá, primeira instrução, primeiro passo, segundo, não. Está diluído em todos os dias, todas as tardes, todas as noites que nós vimos os nossos criadores, né, os nossos educadores se comportando. Tem aquela coisa, você não puxou nada disso. Minha mãe é danada de falar isso. Você não puxou isso de mim, você puxou do seu pai. Sempre que alguma coisa de defeito, bota a culpa no pobre do meu pai. Tem isso, a gente puxa o defeito também, Peterson? Com certeza. Tem uma frase bíblica que ela é muito interessante para a gente trazer aqui para nossa interpretação, que é nós herdamos o pecado da família. É algo nesse sentido que fala. Né? E em verdade... a gente pode interpretar, na verdade, a gente pode interpretar também essas palavras como nós somos herdeiros dos erros que a família comete. Porque se cometeu é porque não aprendeu a fazer de outra forma, é porque é assim que se funciona. E como não aprendeu, não transmitiu o aprendizado para nós, então nós continuamos errando nessa mesma direção. Segue reproduzindo. E é muito legal que de uma geração para outra ocorre sim um desenvolvimento desse legado. Quando nós não concordamos com o jeito de nosso pai, mãe, avó, tia, né, lidarem com as situações, na nossa vez, a gente muda um pouquinho. A gente adapta um pouquinho. A gente não repete exatamente tudo. Podemos repetir assim 90%, mas uns 10% é autoral. E nesse movimento, a gente vai refinando, polindo o legado da família. Porque se antes lá atrás uma situação era muito feia, era uma situação muito complicada, era um traço familiar pesado, ao longo das gerações a gente verifica antropologicamente que vai suavizando. Um exemplo claro, né? Antigamente se fala, eu estou falando antigamente, né? Que hoje eu acho que mudou muito. O marido é o dono da casa, ele que manda. Isso mudou, está mudando com o tempo. O pai vai passando para o filho que não é assim. Isso vai chegar um momento que vai se estabilizar. Porque nós vimos lá de trás. Hoje em dia o pensamento já é diferente para frente. É verdade. E aí a gente vê todo o movimento natural desse processo, né? Olha, o homem antes se sentia no direito de dominar, de fazer ali, né, um reinado. E aí, como é não fazer o reinado? A tendência é que a gente vai exatamente para o oposto. Então os homens eles passam a se fazer ausentes, sair de cena. Né? Isso é um extremo. Mas na medida que a história vai passando, que a gente vai aprendendo a lidar, principalmente enquanto cultura, a gente vai encontrando um meio termo, né? Uma relação que seja sustentada a 4 mãos. Peterson, tem diferença de família para parente? Certamente, acho que sim. Né? Acredito que o conceito de família ele está associado com essa estrutura que a gente está conversando. O parentesco talvez seja mais para a questão de sangue, para a questão de vínculo. Olha, vocês são vinculados pelo sangue. Pelo sangue. Vocês podem aproveitar isso para se vincular afetivamente também. Perfeito. Bom, a minha última pergunta não vai ser para você responder hoje, Peterson. Opa! Eu vou deixar para a galera refletir e você já trazer a resposta para nós semana que vem. Família é a base de tudo, porque é uma coisa que a gente vive falando, né? Família é a base de tudo, família é a base de tudo. Eu vou deixar para você responder isso pra gente semana que vem. E vocês também, nossos ouvintes, mandem um zap pra gente, um áudio, um texto, e a gente vai discutir mais um pouquinho na próxima semana. Combinado. Então, semana que vem a gente volta falando sobre família, cada uma do jeitinho que é. Você pode mandar a sua participação pra nós, contar no seu caos, sua dificuldade, dizendo o que é família pra você no 99808-7382. 99808-7382. Lembrando, se você não quiser, não precisa se identificar, sigilo garantido. Peterson Fedulo, muito obrigada. Cara, um grande abraço pra você também, Rogério. E vamos que vamos. Você ouviu Pão na Chapa, pra sua manhã ficar completa. Um oferecimento Café Glória, tradição em café desde 1939. A apresentação, Karen Vippe.